Ei, gente, tudo bem? E vocês estão me ouvindo direitinho? Tudo tranquilo? Eita, testando aqui um negocinho aqui. Isto. Então, será que eu consigo ficar com esse dedo aqui para responder vocês rapidinho sobre as perguntas que me fizeram ontem? Tô aqui, gente, de banho tomado porque já tô morta de cansada. Hoje eu levantei, eu tive insônia. Não é que eu tive insônia, é porque desde que eu comecei com ateliê, com costura, e reinventando o curso de inglês e tentando assim reestruturar a vida, né, gente? Que com a pandemia, quem me conhece sabe, eu perdi toda a minha renda financeira. Eu fiquei só do meu marido. Mas eu fiquei também com as despesas que a gente tinha feito no ano anterior para pagar, né? Então, tudo ficou muito difícil. E depois que eu comecei com o ateliê, eu tive que me reinventar, eu tive. Assim, eu não, deixa eu corrigir minha fala. Nós ficamos. Ele briga muito comigo por isso, porque eu tenho essa mania, tudo eu, né? Mas é porque eu sempre fui muito independente. E quando a gente é muito independente, às vezes a gente se posiciona assim. Não é por maldade, não é por exclusão do outro, não, porque minha vida é sempre pautada em tudo junto com ele. Quem conhece, por isso a gente está junto há 27 anos, né, gente? 25 de casado, com mais 2 de namoro e noivado. Então é coisas da vida, né? Mas enfim, sobre costura. Me perguntaram quando que eu comecei com a costura. Bom, senta que lá vem a história. Meu romance com a costura, na verdade, começou, eu era muito menina. A minha mãe, a minha mãe, ela era costureira daquelas de mão cheia, gente. Quem sou eu para costurar igual? Mas, enfim, ela costurou minhas roupas todas, ela quem fez a vida toda, de amigas minhas, né, de mães de amigas, e enfim, ela fazia roupas mesmo. E com as roupas, naquela época, quando eu tinha meus 10, 12 anos, ela fazia aplique, gente. Depois eu vou postar uma foto minha, criança, com o vestido que ela fez, a coisa mais linda. Era um vestido todo de poazinho branco, com greguinha branca e umas flores, mas muito lindo. Amava aquele vestido. Eu devia ter uns 9 para 10 anos. E fiquei pé da vida também, porque ela fez o mesmo vestido para 500 amigas minhas. A gente quer ser exclusivo, aí você já viu, não tem jeito. Filho de costureira nunca vai ser exclusivo. Mas, enfim, eu via minha mãe fazer aquilo e eu gostava. Só que a minha mãe nunca me ensinou para ficar fazendo roupa, não. Talvez para mim, para minha filha, para meu filho, para meu marido, mas para fora não. Mas a costura criativa, eu sou apaixonada pelo juntar tecidos, desenvolver peças. A boca ela liga para cá e eu tô costurando. Ela fala: eu já te falei que isso não é serviço de gente. Depois você vai ficar cheia de dores. Mas, gente, é uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre quis. Eu até não tenho muita paixão em algumas coisas, mas ela mesma não deixava eu chegar perto da máquina. Ela sempre dizia assim: isso não é profissão de gente. E até hoje ela fala isso comigo. Até hoje ela briga comigo, tem dia. E ela nunca quis me ensinar. Eu falava: mãe, me ensina. Não, o máximo que ela me permitia fazer era alguma roupinha para minha boneca, costurada à mão. A minha avó, mãe dela, me ensinou algo. E aí a vovó, que é quem ficava comigo durante o dia com a gente, porque a gente, na época eu morava em Mantena, eu nasci em Mantena, né? Divisa aqui do Espírito Santo com Minas Gerais. E a nossa casa era em frente à casa da minha avó. O que que acontece? A vovó ficava com a gente o dia todo para a mamãe costurar, às vezes a gente ia lá, voltava cá, que era uma liberdade que as crianças de hoje não têm, né? E era muito bom mesmo. Então, vovó, mamãe chegou um dado momento, parou de costurar, que o papai montou uma lanchonete, montou restaurante, montou churrascaria, pizzaria, lá em Barra de São Francisco, que é uma cidade próxima, aqui do Espírito Santo. E eu ficava literalmente com a minha avó. A gente tinha aquele negócio de ficar em casa, não podia mexer no ateliê da mamãe, era trancada às 7 chaves. Porque mesmo com a lanchonete, por um bom período, ela ainda costurou uma peça para uma outra cliente exclusiva dela lá, que era muito top. E aí, o que que aconteceu? De eu ficar por conta da vovó, ela me ensinou a pregar botão, a fazer bainha estilo
pezinho de galinha, ponto reto, ponto atrás. O ponto cruz a mamãe já me ensinava, eu aprendi a fazer muito cedo, tanto que uma hora eu vou mostrar para vocês as peças de ponto cruz que eu fiz pro meu enxoval quando eu casei. Cada uma mais linda que a outra, eu sempre fiz. Ela sempre me ensinou. Ela não me deixava ficar muito solta não, então eu tinha que ficar ocupando tempo no bordado. E aí, a vovó me ensinou a usar a máquina de costura. Que ela tinha a máquina dela, que ela ganhou uma máquina nova, e ela tinha aquela de pedalzinho assim, sabe? Eu adorava, que a gente via brincando, e ela me ensinou ali a emendar retalhos para fazer colchas de retalho. Ela fazia as colchas e colocava a gente para ajudar, para ocupar, e era uma delícia, eu gostava. E a mamãe falava, isso não é profissão de gente. E aí, num dado momento, a gente se mudou mesmo de Malicuia para Barra de São Francisco, que foi uma cidade assim que amei morar, muito bom, né? E eu tenho grandes amigos até hoje que foi desse período lá, que é uma outra história. Mas enfim, lá a minha vida já virou outra, eu já não pensava em costura, a mamãe já não deixava mesmo chegar perto, então eu também não ficava mais com a vovó para me motivar. E aí, resumo da ópera. Quando eu fui crescendo, adolescente, me envolvendo com outras coisas, a escola muito puxada, fui fazer o magistério, aí vem outros interesses, eu trabalhava muito na igreja, né, do grupo de louvor da igreja, teatro, adolescente, era líder das mensageiras, líder dos adolescentes, então, eu não tinha, nem pensava nessas coisas, mas ainda enquanto mensageira do rei, eu aprendi com a dona Odília, com a dona Eunice, E aí, né, na minha época de Mensageiros do Rei, com essas minhas mentoras queridas, que eu tenho muita gratidão, eu aprendi mais coisas de artesanato. E é onde eu fui me identificando muito. Então, na época não existia biscuit, sabe? A gente fazia o que se faz hoje com biscuit, com Durepox. Mas era cada coisa linda. Eu não me esqueço de um vidro que eu aprendi fazer, o vidro de suco de uva, e a gente montava a uva de Durepox com tinta de verniz vitral. Uma hora eu vou fazer mostrar para vocês. Eu tenho uma peça aqui em casa que eu fiz nessa época, gente, quando eu tinha 12, 13 anos. Vocês não têm noção. E a peça é linda. Uma hora eu prometo que eu mostro. Mas voltando à costura, a gente aprendia também os bordados, as coisas nas aulas de serviço real das Mensageiras do Rei. Então eu fui tendo uma formação, era diferente, né, gente, quando a gente aprendia também os bordados, as coisas nas aulas de serviço real das Mensageiras do Rei. Então eu fui tendo uma formação, era diferente, né, gente, quando a gente... Hoje em dia as menininhas só querem mesmo celular, né? É difícil, não? Mas elas sabem muita coisa que a gente também não está aprendendo. Eu acho só que podia saber as duas coisas, era melhor. A gente não tinha tecnologia, né? Mas enfim, a minha experiência com a costura não começou hoje. Só que eu vim trabalhar com costura para ganhar um dinheiro primeiro em 2003. Porque foi quando a minha filha ficou doente, que vai ser um outro vídeo que eu vou falar para vocês a respeito dessa minha trajetória, né, desse enfrentamento com o tratamento dela. Mas nessa trajetória, na época, quando eu tinha acabado de me mudar para Nova Almeida, eu tinha deixado jornalismo, né, e as coisas foram acontecendo muito rápido. Sérgio tinha começado aqui também, a gente sempre começa de baixo, né? Ninguém começa já lá do alto, lá do topo. Ainda mais quando a gente muda para um lugar que você não conhece ninguém, que você está começando do zero, mesmo, literalmente. Então, nessa época, nós ganhávamos muito pouco e morávamos de aluguel, né? E foram muitos os desafios que nós enfrentamos. Quando eu for contar a live da situação toda, vocês vão saber direitinho. E aí, nessa época, me despertou que eu dava aula em duas escolas, uma aqui em Nova Almeida, outra lá em Laranjeiras, e aí, mas o salário não era suficiente, né? Na época, a gente ganhava, acho que não dava R$ 700 nós dois, não dava 600. E 200 ficava para aluguel.
a gente tinha outras despesas na época, lógico que também o supermercado não ficava tão caro quanto os dias de hoje, é um proporcional aí, né? Eu acho que só se a gente fizesse as contas para saber a proporção do que era ganhar R$ 600 há 19 anos atrás do que é hoje, tá? Mas aí, enfim, ela adoeceu e precisava de tratamento, de plano de saúde, ela precisava de medicação, só em medicação eram R$ 1.200. E da onde eu ia tirar esses R$ 1.200, sendo que eu não ganhava R$ 300 das duas escolas? Eu tive que sair de uma escola para poder dar conta de cuidar dela. Fiquei só em uma. Aí uma outra escola que me chamou para trabalhar, e a outra escola que eu trabalhava não aceitou que eu trabalhasse nas duas escolas, me demitiu. Ou seja, eu fiquei só com uma ganhando 250. Achei que ia ganhar mais e reduziu tudo. Onde é que eu fui buscar socorro? Nas bonecas, na bonecaria. E eu fazia umas peças muito lindinhas e, graças a Deus, né, é um dom que eu tenho, que eu gosto, que eu aprendi, que eu desenvolvi, é uma paixão mesmo. E eu pude, e não era fácil, porque eu não tinha máquina de costura. Elas eram todas feitas à mão, eram umas gorduchinhas e eu fazia temáticas de profissão, são muito lindinhas. No meu curso eu vou ensinar as meninas. Quem se matricular no curso de bonecaria vai poder aprender as bonecas da minha história lá no meu curso. Elas são muito fáceis de fazer, não precisa de máquina de costura e são rápidas e dão realmente um retorno, é muito legal. E o que acontece? Ali eu desenvolvi várias peças. Eu já tinha tido, vamos voltar um pouquinho. Antes de mudar aqui para Nova Almeida, eu mudei para Valadares, né, com a minha família. E lá eu desenvolvi vários trabalhos. Então, vamos lá, um parêntese aí. Eu falei para vocês da minha infância, né, até a minha adolescência. Na minha adolescência, quando eu fiz 16 anos, aí eu já estava envolvida com coisas de igreja. Quando eu fiz 16 anos, eu fui trabalhar na Caixa Econômica Federal. Ali eu trabalhei quase 2 anos como estagiária e naquela época estagiário, né, que era bom, tinha seus contratos renovados. A minha família decidiu então se mudar para Governador Valadares. E eu tive que largar a Caixa Econômica, que era um outro foco de vida, já não era mais as coisas que eu queria, e ir com os meus pais, porque eu ainda ia fazer 17 anos. E a maioridade naquela época era só com 21 anos. E aí fui para Valadares. E eu tinha uma outra paixão, tenho, né, que é o inglês. Lá em Valadares eu pude desenvolver muito meu inglês. Tive um contato muito grande com isso também. No período dos meus 18 anos, que foi mais ou menos quando a gente chegou, até os meus 21 anos, eu trabalhei em lojas. Eu trabalhei vários anos em lojas de enxoval de neném, né? Então, fiquei expert nessa área também, de desenvolvimento de enxoval de bebês. Trabalhei em loja de utilidades domésticas, gerente de loja de utilidade doméstica, loja de roupa, né? Roupa de adulto, roupas em geral, cama, mesa, banho, roupa, né? Calça jeans, camiseta. Uma loja que tinha lá, que é a Casa das Malhas, que foi uma experiência enorme também. E aí, nisso, eu já tinha esquecido essa história de costura. E fui estudar, saí do comércio, das vendas, e fui estudar. Eu fui estudar, porque eu amo estudar, e eu queria ter uma profissão diferente. Porque nem combina comigo, né? Fala sério. E aí eu fui para Belo Horizonte estudar para ser comissária de bordo. Isso mesmo que você escutou. E lá na casa onde eu fui morar, na casa de um primo do meu pai, a esposa dele é o quê? Costureira, de trabalhar em fábrica. Adivinha o que eu fazia nas horas vagas com a prima Nicinha? A gente batia papo e ela me ensinava alguns segredinhos sobre calcadores, sobre máquinas eletrônicas, industriais, as diferenças, e a curiosidade aumentava. Mas eu nunca podia imaginar que algum dia eu fosse trabalhar com costura. Pensa bem. O que aconteceu?
Eu não trabalhei com costura aí. Eu estava lá com o foco, o objetivo que era ser comissária de bordo, né? Terminei o curso, passei na prova do DAC, fiz o meu brevet e tudo. Foi naquela época em que Transbrasil, Panam, Varig, tudo estava falindo, sendo extinta do Brasil. Ou seja, não tinha emprego no mercado. Era ficando muita gente desempregada. Eu voltei para Valadares e enquanto eu aguardava ser convidada para trabalhar em alguma companhia aérea, porque de todas eu era que tinha uma noção maior ainda do inglês, que eu sempre gostei de estudar, eu estudo inglês desde eu aguardava ser convidada para trabalhar em alguma companhia aérea, porque de todas eu era que tinha uma noção maior ainda do inglês, que eu sempre gostei de estudar, eu estudo inglês desde os meus 11 anos de idade, então, né, a gente naquela época já era, não era tão igual hoje que muita gente estuda inglês, era raro alguém que estudava. E aí o que aconteceu? Mas aí vem aquela pergunta, você conseguiu o emprego na companhia aérea? Não, eu consegui um estágio na Transbrasil por mais ou menos 8 meses, aí eu consegui 80 horas de voo, legal, mas não foi. E no que eu esperei efetivação para o cargo, eu esperei lá em Valadares. Como eu fui perder, eu precisava, né, ajudar meus pais, eu já estava fora de casa há um tempo, que eu já quase 2 anos que eu não ajudava eles em casa, porque o que eu tinha economizado das lojas eu gastei com curso, e 5 bocas dentro de casa e eu tinha que ajudar. O papai, quando a gente foi para Valadares, foi porque o papai tinha perdido tudo naquele plano do Sarney. Quem sabe da história aí, né? Depois, uma hora eu conto para vocês o que foi o Brasil naquela época. E aí, o que aconteceu? Eu falei com a mamãe, olha, vamos para a criatividade, eu quero fazer uma outra coisa que eu tenho interesse de fazer, que eu gosto também, porque aliás eu não sei o que eu não gosto, porque em 1990 a Xuxa estava em alta, a Eliana estava em alta, e era legal, e eu sempre gostei muito de criança, sempre, no magistério me dava muito bem, né, sempre gostei. Aí eu falei com a mamãe assim, mamãe, eu vou animar festas infantis, isso mesmo. E aí, eu, enquanto aguardava ser chamada, que eu nunca me fiz de rogada, para mim foi trabalho honesto, tô dentro. Comecei a animar festas infantis. Eu me lembro direitinho, a primeira festa que eu fiz foi na casa da Marlene Brum. Marlene, se você estiver me ouvindo, dá um up aí. Pro sobrinho dela. Foi muito gostoso e eu me vesti de palhaço. Foi muito bom, muito legal. E aí eu gostei. E a Marlene falou assim, Fanny, faz alguma coisa para as meninas também, que você tem muito jeito, você vai pocar. Pocar não, estourar, porque é mineira. Arrebentar. Estourar a boca do balão, né? Como a gente falava lá em Minas. E aí eu fui para casa cheia de ideias, porque dar um start é na hora. Aí mamãe disse, eu falei, mãe, eu vou ser uma fada. Eu vou ser uma fada, eu quero ser uma fada. E mamãe fez a roupa da fada, que é a coisa mais linda. Posto foto para vocês também. Se quiserem, no Facebook tem a página Fada Rosa, Fanny de Paulo, vocês vão achar. O que acontece? É só me seguir lá, tá? Aí eu criei a Fada Rosa, que foi, claro, muito mais famosa do que o Palhacinho, Tilintantã, que era o nome do palhaço e tudo. Mas aí eu não podia só chegar lá e ficar brincando. Eu fiz teatro de fantoches e não achava fantoche para comprar. Fantoche era coisa de TV. A mamãe, eu sei fazer roupa, fantoche não. Eu falei, mas eu faço. E aí eu fiz os fantoches, a Dondoca e o Fuleco. Esses dois. Quem foi criança de 1990 até 2001 em Valadares, região, Belo Horizonte, Aimorés, Taiomi, Tarumirim, conheceu a Fada Rosa. Eu. E assim foi muito legal, foi um período muito bacana que eu conto depois. Mas ali eu fazia as minhas peças artísticas para esse teatro de fantoche. E eu trabalhava com tecidos e fazia as peças todas e tive, graças a Deus, eu colhi muito sucesso, uma gratidão muito grande por minha fadinha, com certeza. E aí conheci o maridão, me casei, né? E tive a Isa, e foi quando a gente teve que parar tudo e vir embora para cuidar dela.
né? E aí foi a história que vocês já sabem, onde eu comecei a fazer bonecas. Trabalhei com essas bonecas para os cuidados com a Isa até o ano de 2008, quando eu montei a minha escola de inglês aqui em Nova Almeida, e aí eu parei um pouco, bastante, né? De vez em quando que apareceu algum pedido, algum presente que eu quisesse dar, eu fazia. Mas não mais para sustento. Quando veio agora a pandemia, o ano passado, eu perdi a minha escola. Eu fiquei de 25 alunos, eu fiquei com 4 alunos, né? E sendo que 2 alunas já não eram mais de renda, já tinham pago o ano todo, só 2 pagando mensalidade. E aí eu tinha já nesse inteirinho de tempo comprado uma maquininha simples para fazer uma bainha, uma almofada, alguma coisa de casa, não para ganhar dinheiro. Peguei essa máquina e ó, aí eu aprendi a costurar, gente. Aí agora eu aprendi a costurar, entendeu? A costura mesmo agora faz parte da minha vida, assim como o inglês. Então, a partir de agora vai ser o Discovery English virtual e vamos ter também as aulas de artesanato, que aliás já é uma proposta que em 2019, quando eu fiz o encerramento do ano, eu trouxe para os pais que eu ia fazer isso até presencial aqui, de trazer essa temática do artesanato, de ter aulas assim para que a comunidade pudesse acompanhar e trazer as crianças para esse mundo. A pandemia não permite que a gente volte para, principalmente artesanato, né? Para mexer com tanta coisa assim, não dá. E aí, vai pro virtual, gente. Vambora, tecnologia total, né? E vou tocar o meu ateliê aqui também, fazendo as minhas bolsas, kits maternidade, pantufas, os produtos para vocês. E a gente se vira nos 30 porque a gente gosta, né? E vocês também, tá bom? Eu espero ter respondido vocês, né? As pessoas que me perguntaram desde quando eu sei costurar, desde quando que a costura entrou na minha vida. Eu espero que vocês entendam assim que a vida, se for vista como uma bênção, ela se torna uma bênção. Fácil? Não, não é fácil, nem um pouco. Tem dias de choro, mas eu prefiro estar sempre sorrindo, porque eu acredito que o sorriso atrai coisa melhor do que o choro, tá? Seja firme, seja corajoso. Eu tenho muita história para contar, mas já está grande, já está longa essa história. Tem a parte que eu trabalhei com decoração de festa, tem a parte que eu trabalhei com jornalismo, nas escolas dando aula. Tem muita coisa para contar, mas a gente tem muito tempo pela frente. Acompanhe aqui que eu vou contando de pouquinho para vocês, tá bom? E se vocês quiserem saber mais alguma coisa, comenta aí, eu respondo, tá bom? Se te ajudou, deixa um like, deixa uma curtida, compartilha. Se te motivou, ou se você acha que pode motivar alguém que estiver aí desanimadinho, marque esse alguém aí para vir me conhecer, vai ser um prazer, tá bom? Vai que alguém aí tem uma pergunta para fazer e a gente pode estar ajudando também, tá? Deus abençoe cada um de vocês, obrigado por vocês me acompanharem. Hoje eu bati 2.100 seguidores, para mim é uma honra muito grande, é muito legal. E eu entendo que se as pessoas seguem a gente, é porque algo de bom a gente está passando. E que Deus possa estar me iluminando para eu continuar trazendo para vocês coisas boas, energia boa e motivação, com certeza. Porque vocês também me motivam. Eu sigo muitas pessoas que me motivam e é muito legal isso. Um beijo a todos. Obrigada por tudo. Então, na mesma época que eu comecei com a ideia da fada, o meu amigo Dilei Márcio de Carvalho, lá de Valadares, um grande jornalista hoje, né? Na época também estava começando junto com a gente, mas sempre foi uma pessoa muito grande, muito competente, me convidou para integrar a equipe de jornalismo da TV Rio Doce, que era nova na época, e ali eu trabalhei por muitos anos. E não trabalhei só no jornalismo. O Júlio Avelar também sempre me deu a oportunidade de estar apresentando o programa dele, a Tessa Damasceno. Então eu sempre me envolvi ali, tanto com produção, com edição, com reportagem, com apresentação da TV. E saí da TV e fui convidada para ser assessora de imprensa da prefeitura. Foi onde eu fiz um trabalho, onde eu confeccionei fantoches também para a Secretaria de Educação, porque a gente se integra e faz um trabalho bem dinâmico quando a gente pega alguma coisa para fazer, com certeza.